e, fechando, quase gritei: por mim, pode cheirar que chegue o Manacá, não vou. Reajo dessas barbaridades. Tudo turbulindo, esperei o que vinha dele. De um aceso de mim eu sabia. O que compunha a minha opinião era que eu, às loucas, gostasse de Diadorim. E também, recesso de um modo, a raiva incerta, por ponto de não ser possível dele gostar como queria, no honrado e no final. Ouvido meu retorcia a voz dele, que mesmo no fim de tanta exaltação, meu amor inchou de empapar todas as folhagens. E eu, ambicionando de pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos meus braços, beijar as muitas demais vezes sempre. E tinha nojo maior daquela Ana da Azusa, que vinha talvez separar a amizade da gente. E mesmo eu quase reconheci um surdo prestígio de, sendo preciso, ir lá por mim reduzir a velha. Só não podia maltratar era Nhorinhá, que ao tanto afeto eu bem queria. De que eu certo não regulasse, oxe. Não sei. Não devia de estar relembrando isto, contando assim o sombrio das coisas. Lenga, não devia de. O senhor é de fora, meu amigo, mas meu estranho. Mas, talvez por isso mesmo, falar com o estranho assim, que bem ouve e logo longe se vai embora, é um segundo proveito. Faz do jeito que eu falasse mais mesmo comigo. Mire e veja. O que é ruim dentro da gente, a gente perverte sempre por arredar mais de si. Para isso é que o muito se fala. E as ideias instruídas do Senhor me fornecem paz. Principalmente a confirmação que me deu de que o tal não existe. Pois é não? O arrenegado, o cão, o cramulhão, o indivíduo, o galhardo, o pé de pato, o sujo, o homem, o tisnado, o coxo, o temba, o azarape, o coisa ruim, o mafarro, o pé preto, o canho, o duba-dubá, o rapaz, o tristonho, o não sei que diga, o que nunca se ri, os sem gracejos, pois não existe.
E se não existe, como é que se pode se contratar pacto com ele? E a ideia me retorna. Do mal imaginado, o Senhor me deu o lícito, que, ou então, será que pode também ser que tudo é mais passado, revolvido, remoto, no profundo, mais crônico, que quando tem noção de resolver a vender a alma sua, que é porque ela já estava dada vendida sem se saber, e a pessoa sujeita está só certificando o regular de algum velho trato que já se vendeu aos poucos faz tempo. Deus não queira. Deus que roda tudo. Diga ao Senhor. Sobre mim, diga. Até podendo ser de alguém algum dia ouvir e entender assim. Quem sabe a gente, criatura, ainda é tão ruim, tão que Deus só pode às vezes manobrar com os homens, mandando por intermédio do diabo, ou que Deus, quando o projeto que ele começa é para muito adiante, a ruindade nativa do homem só é capaz de ver o aproximo de Deus em figura do outro, que é que de verdade a gente pressente. Duvido 10 anos. Os pobres ventos no burro da noite. Deixa o mundo dar seus giros. Estou de costas guardadas a poder de minhas rezas. Aham, de amar, de amor. Relembro de Adorim. Minha mulher que não me ouça. Moço, toda saudade é uma espécie de velhice. Mas aí eu estava contando. Quando eu gritei aquele desafio raivoso, Diadorim respondeu o que eu não esperava. Tem discórdia não, Riobaldo amigo. Se acalme. Não é preciso se haver cautela de morte com essa Ana da Zusa. Nem nós vamos com o Medeiro Vaz para fazer barbaridade com a mulher e filhos pequenos daquele pior dos 2 Judas. Tão bem que mereciam, porque ele e as do laia dele têm costumes de proceder assim, mas o que a gente quer é só pegar a família conosco prisioneira. Então, ele vem, se vem, e vem obrigado para combates. Mas, se você algum dia deixar de vir junto, como juro o seguinte, hei de ter a tristeza mortal. Disse. Tinha tornado a pôr a mão na minha mão no começo de falar e que depois tirou e se espaçou de mim. Mas nunca eu senti que ele estivesse melhor e perto pelo quanto da voz, de uma voz mesmo repassada, coração. Isto é, estes pormenores todos.
Foi um esclaro. O amor, já de si, é algum arrependimento. Abracei Teodorim como as asas de todos os pássaros. Pelo nome de seu pai, Joca Ramiro, eu agora matava e morria, se bem. Mas Teodorim mais não supriu o que mais não explicava. E, quem sabe, para deduzir da conversa, me perguntou: Riobaldo, se lembra certo da senhora, sua mãe? Me conta o jeito de bondade que era a dela. Na ação de ouvir, digo ao senhor, tive um menos gosto na ação da pergunta. Só faço que refugo sempre quando o outro quer direto saber o que é próprio, o meu, no meu. Mas decide isso. Um minuto, vendo que só mesmo Teodorim era que podia acertar esse tento, em sua amizade e delicadeza, ao que entendi, assim devia de ser. Toda mãe vive de boa, mas cada uma cumpre sua paga prenda singular, que é a dela e dela diversa bondade. E eu nunca tinha pensado nessa ordem. Para mim, minha mãe era minha mãe, essas coisas. Agora eu achava. A bondade especial de minha mãe tinha sido a de amor constando com a justiça que o menino precisava. E a de, mesmo no punir meus demazeios, querer bem as minhas alegrias. A lembrança dela me fantasiou, fraseou, só face do momento, feito grandeza cantável, feito entre madrugar e amanhecer. Pois a minha eu não conheci. Teodorim prosseguiu no dizer, e disse com curteza simples, igual quisesse falar barra, beiras, cabeceiras, fosse cego de nascença. Por mim, o que pensei foi que eu não tive pai. Quer dizer, pois nem eu nunca soube autorizado o nome dele. Não me envergonho por ser de escuro nascimento, órfão de conhecência e de papéis legais. É o que a gente vê mais nestes sertões. Homem viaja, arrancha, passa, muda de lugar e de mulher. Algum filho é o perdurado. Quem é pobre, pouco se apega. É um giro a giro no vago dos gerais que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê. O Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Está aí, está com uma mocinha cabocla em casa, 2 filhos dela já tem. Belo um dia ele tora. É assim, ninguém discrepa. Eu, tantas, mesmo digo, eu dou proteção. Eu, isto é, Deus por baixos permeios.
Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era menino no sertãozinho da minha terra. Baixo da ponta da Serra das Maravilhas, no entre essa e a Serra dos Alegres, tapera de um sítio dito do Caramujo, atrás das fontes do verde, o verde que veste no Paracatu. Perto de lá tem Vila Grande, que se chamou Alegres. O senhor vá ver. Hoje mudou de nome, mudaram. Todos os nomes eles vão alterando. É em senhas. São Romão todo não se chamou de primeiro Vila Risonha? O cedro e o bagre não perderam o ser? O tabuleiro grande? Como é que podem remover uns nomes assim? O senhor concorda? Nome de lugar onde alguém já nasceu devia de estar sagrado. Lá, como quem diz, então alguém havia de renegar o nome de Belém? De Nosso Senhor Jesus Cristo no presépio com Nossa Senhora e São José? Precisava de ser mais travação. Senhor sabe, Deus é definitivamente. O demo é o contrário dele. Assim é que digo. Eu, que o Senhor já viu que tenho retentiva que não falta, recordo tudo da minha meninice. Boa foi. Me lembro dela com agrado, mas sem saudade, porque logo sufusa o maragem dos acasos. Para trás não há paz. O Senhor sabe, a coisa mais alonjada de minha primeira meninice que eu acho na memória foi ódio que tive de um homem chamado Gramacedo. Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, Gideão Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixo da siga da outra banda. Ali o de Janeiro vai no São Francisco. O senhor sabe, eu estava com uns 13 ou 14 anos. De sorte que, do que eu estava contando ao senhor, uma noite se passou. Todo o mundo, sonhado, satisfeito, declaro que era em abril em entrar. Medeiro Vaz, para o que traçava, tinha querido se adiar das restadas chuvas de março, dia de São José e sua enchente temposa, para pegar céu perfeito, com os campos ainda subindo verdes, pois visto a gente ia baixar primeiro por Campinas de Brejais e daí avançar, aquilo se disse depois. Porque era extraordinária verdade, logo conheci, não achei terrível. Tangemos, esbarrando 2 dias no Vespê. Lá se tinha boa cavalaria descansada. Outros cavalos sob guarda de um sitiante amigo, Joiegrácio por nome. Nos caminhos ainda se lambuzava muita lama de ontem. Vessá, viagem a cavalo, sem ter estrada, só doido é quem faz isso, ou jaguns. Aquele Joiegrácio falou. Esse era homem sério, trabalhador, mas demais de simplório, e do que ele falava, ele mesmo logo se ria fortemente. Mas erro era, porquanto Medeiro Vaz sempre sob rumo prático pelo firme. Modo, mesmo assim, ele, Joiegrácio,
reparou na quantidade de comidas e mantimentos que a gente tinha reunido em tantos burros cargueiros e que era despropósito, por amor daquela fartura, as carnes e farinha, a rapadura, nem faltava sal, nem café, de tudo. E ele, vendo o que via, perguntou aonde se ia, dizendo de querer ir junto. Bobo! Foi só o que Medeiro Vaz indeferiu. Bobei, chefe. Perdão, peço. Joia Engrácio reverenciou. Medeiro Vaz não era carrancista. Somente de mais sisudez, a praxe, homem baseado. Às vezes vinha falando surdo de resmão. Com ele ninguém vereava. De estado calado, ele sempre aceitava todo bom e justo conselho, mas não louvava a cantoria. Estavam falando todos juntos? Então, Medeiro Vaz não estava lá. O que tinha sido antanha a história mesmo dele, o senhor sabe? Quando moço, de antepassados de posses, ele recebera grande fazenda. Podia gerir e ficar estadonho, mas vieram as guerras e os desmandos de jagunços. Tudo era morte e roubo e desrespeito carnal das mulheres casadas e donzelas. Foi impossível qualquer sossego, desde quando aquele mundo de loucura subiu as serras e se espraiou nos gerais. Então, Medeiro Vaz, ao fim de forte pensar, reconheceu o dever dele. Largou tudo, se desfez do que abarcava em terras e gados, se livrou leve como que quisesse voltar a seu só nascimento. Não tinha bocas de pessoa, não sustinha herdeiros forçados. No derradeiro, fez. Por suas mãos pôs fogo na distinta casa-fazenda, fazendão sido de pai, avô, bisavô. Espiou até o voejo das cinzas. Lá hoje é Arvoredos. Ao que aí foi aonde a mãe estava enterrada. Um cemitériozinho à beira do cerrado. Então, desmanchou seca, espalhou as pedras, pronto, de alívios agora, se testava. Ninguém podia descobrir, para remexer com desonra, o lugar onde se conseguiam os ossos dos parentes. Daí, relimpo de tudo, escorrido dono de si, ele montou em ginete, com cachos d'arma, reuniu chusma de gente corajada, rapaziagem dos campos, e saiu por esse rumo em roda para impor a justiça. De anos andava. Dizem que foi ficando cada vez mais esquisito. Quando conheceu Joca Ramiro, então achou outra esperança maior. Para ele, Joca Ramiro era o único homem, par de França, capaz de tomar conta deste sertão nosso,
mandando por lei de sobregoverno. Fato que J. Ramiro também igualmente saía por justiça e alta política, mas só em favor de amigos perseguidos, e sempre conservava seus bons haveres. Mas Medeiro Vaz era de uma raça de homem que o Senhor mais não vê. Eu ainda vi. Ele tinha conspeito tão forte que perto dele até o doutor, o padre e o rico se compunham. Podia abençoar ou amaldiçoar, e homem mais moço, por valente que fosse, de beijar a mão dele não se vexava. Por isso, nós todos obedecíamos. Cumpríamos choro e riso, doideira em juízo. Tenente nos gerais ele era. A gente era os Medeiro Vazes. Razão dita, de boa cara se aceitou, quando, conforme Medeiro Vaz, com as poucas palavras que íamos cruzar o liso do Sussuarão e cutucar de guerrear nos fundões da Bahia. Até o tanto houve, prezando, um rebuliço de festejo. O que ninguém ainda não tinha feito, a gente se sentia poder fazer. Como fomos dali do Vespê, tocamos, descendo esbarrancados e escorregador. Depois subimos. A parte de mais árvores dos cerrados cresce no caminhar para as cabeceiras. Boi, brabeza, pode surgir do catingal, tresfuriado com o que da gente nunca soube. Vem feio, pior que onça. Se viam bandos tão compridos de araras no ar que pareciam um pano azul vermelho desenrolado e esfiapado nos lombos do vento quente. Daí se desceu mais e, de repente, chegamos numa baixada toda avistada, felizinha de aprazível, como uma lagoa muito correta, rodeada de buritizal dos mais altos. Buriti, verde que afina e esveste beleza. E tinha os restos de uma casa que o tempo viera destruindo, e um bambuzal por antigos plantados, e um ranchinho. Ali se chamava o Bambual do Boi. Lá a gente seria de pernoitar e arrumar os finais preparos. Eu estava de sentinela, afastado num quarto de légua, num alto retuso. Dali eu vi aquele movimento. Os homens enxergados, tamanho de meninos, numa alegria feito nuvem de abelhas em flor de araçá, como tirando roupa e correndo para aproveitarem de se banhar no redondo azul da lagoa, de donde fugiam espantados todos os pássaros, as garças, os jaburus, os marrecos e uns bandos de patos pretos. Semelhava que, por saberem que no outro dia principiava o peso da vida, os companheiros agora queriam só pular, rir e gozar seu exato. Mas uns 10 tinham de sempre ficar formando prontidão com os seus rifles e granadeiras que Medeiro Vaz assim mandava. E, de tardinha, quando voltou o vento, era um fino soprado seguido
nas palmas dos buritis, roladas uma por uma, e o bambual quase igualmente, som bom de chuvas. Então, Diadorim veio me fazer companhia. Eu estava meio dúbito. Talvez quem tivesse mais receio daquilo que ia acontecer fosse eu mesmo. Confesso, eu cá não madruguei em ser corajoso. Isto é, coragem em mim era variável. Naqueles tempos eu não sabia, hoje é que sei, que para a gente se transformar em ruim ou valentão, basta se olhar um minutinho no espelho, caprichando de fazer cara de valentia ou cara de ruindade. Mas minha competência foi comprada a todos os custos. Caminhou com os pés da idade. E digo ao senhor, aquilo mesmo que a gente receia de fazer quando Deus manda, depois, quando o diabo pede, se perfaz. O danador. Mas Diadorim estava a suaves. Olha, Riobaldo, me disse, nossa destinação é a glória. Em hora de desânimo, você lembra de sua mãe, eu lembro de meu pai. Não fale nesses, Diadorim. Ficar calado que é falar nos mortos. Me faltou certeza para responder a ele o que eu estava achando. Que vontade era de pôr meus dedos de leve nos meigos olhos dele, ocultando para não ter de tolerar de ver assim o chamado. Até que ponto esses olhos, sempre havendo aquela beleza verde, me adoecido, tão impossível.